Olá, seja bem-vindo ao programa Câmara Inclusiva, uma parceria da TV Câmara Natal e o Movimento Independente Pro Autismo. No programa de hoje vamos falar sobre a importância do acompanhamento multidisciplinar nas pessoas com transtorno do espectro autista. A nossa equipe de reportagem foi conferir a rotina do pequeno Caio, filho da jornalista Elga, em suas sessões de terapias numa clínica da nossa cidade. Vamos conferir. Esse garoto esperto brincando com a areia artificial é o Caio. Há algum tempo ele foi diagnosticado com TEA, o transtorno do espectro autista. Um transtorno que causa dificuldades no desenvolvimento e na interação social da criança. Por volta de 1 ano e 3 meses, ele começou a parar de falar o que ele tinha aprendido, que era pouca coisa, o repertório dele era pequeno, mas ele parou total e parou de comer. E isso aí, assim, eu não estava entendendo, não tinha noção do que era. Aos poucos, o quadro dele foi agravando, né? De acordo com o desenvolvimento normal, ele não estava atingindo mais os marcos do desenvolvimento e ele estava ficando cada vez mais arredio, ele estava, tipo assim, os sintomas do autismo foram aflorando mais. Assim que percebeu os sinais, a mãe, a jornalista Elga Oliveira, levou o filho a essa clínica, localizada no bairro de Lagoa Nova. Aqui o garoto realiza sessões de fonoaudiologia e faz terapias com métodos que estão proporcionando uma reabilitação super avançada. Atualmente, Caio faz conosco linguagem, tá na fonoaudiologia e fazendo também o ABA, onde a gente utiliza o currículo PIC, que é um currículo americano. Tem sido muito positivo, né? Caio tem avançado bastante e tem respondido muito bem às terapias. Desde 1 ano e meio ele está em terapia, ele vem sendo esticado, né, como a gente fala, refazendo novos caminhos neuronais, fazendo todo o processo de sociabilização. Ele dá um show dentro da sala de aula. Eu digo que as professoras que colocam os desafios e eu ainda fico com medo, achando que ele não vai conseguir. Mas ele consegue. Esse ano ele participou do São João dançando, vai agora para o musical de final de ano. Todos os coleguinhas amam estar com ele. É uma coisa assim, eu amo a sala de Caio, os amigos. Para mim, essa inclusão é verdadeira do que ele está vivendo hoje. A família é parte fundamental nesse processo de reabilitação. O Pedro é o irmão mais velho do Caio e não vinha sabendo lidar com as particularidades do garoto. Por isso, a Elga decidiu colocar o outro filho na terapia. E ela própria fez algumas sessões também. O resultado, olha, vem sendo bastante significativo. De 1 ano para cá, Caio tem reagido extremamente bem na sociabilização e principalmente dentro de casa. Dentro de casa aí é normal com todo mundo. E com o irmão, então, para mim foi realmente a minha maior alegria. A gente começou a colocar em prática o apoio às famílias, porque é de extrema importância que também esse ambiente familiar esteja ordenado para poder essa criança estar desenvolvendo. Não adianta a gente dar só o suporte à criança se a família também não está bem. Então, não tem como a família caminhar junto conosco se a família não está desenvolvendo bem. A rotina vai mudando, o direcionamento é muito mais para outra criança. Então, isso reflete também no irmão mais velho ou mais novo. Como a gente tem outros casos, a gente também atende outros irmãos aqui na clínica. E a gente até pensa em fazer um projeto voltado somente para irmãos de crianças com TEA. A terapia ocupacional é outra especialidade importante para o desenvolvimento dos pacientes com TEA. Nesta sala, a Laura trabalhou com o Caio, de forma lúdica, alguns estímulos externos, para despertar nele um maior equilíbrio sensorial. A gente trabalhou o sistema sensorial tátil, né, que ele mostra a aversão a algumas texturas, e aí eu vou oferecendo aos poucos. Vou inserindo o que ele gosta, como peças de quebra-cabeça, números, animais, para que ele consiga realizar esse encaixe, certo? De forma funcional. E aí eu vou inserindo a textura que ele mais gosta, que é a questão da areia, né? Tem algumas texturas que ele demonstra alguma aversão, como a moeba, texturas mais geladas, ele ainda não aceita. Então, a gente vai começando oferecendo estímulos que ele goste, né, para poder levar ele, por exemplo, para o equipamento suspenso, que a gente trabalha o sistema vestibular, que é a questão do equilíbrio, dele se organizar sensorialmente.
No próximo dia 30, a clínica em que o Caio é assistido vai promover o workshop Entendendo o Autismo para trabalhar a sociabilização e a escolarização. O evento vai contar com a participação da doutoranda Anita Brito e do Nicolas Brito, autista, fotógrafo e escritor. O que é que a gente pensa? Geralmente essas mães ficam muito aflitas, né, na idade de adolescente. Muitas vezes os atendimentos, a reabilitação vai até a pré-adolescência, né? E aí o que fazer com esse adolescente? Outra coisa que a Anita fala, que ela teve muita dificuldade com a questão da escola. E hoje a gente vê realmente essa grande dificuldade, né, nos nossos pacientes, na criança com TEA, no adolescente com TEA, porque, infelizmente, as escolas não estão preparadas, né, para receber, os profissionais não estão preparados para receber essas crianças. Nosso workshop vai acontecer dia 30 de novembro, tá, com a família Brito. O valor é de R$150. A gente fez um valor diferenciado para familiares de pacientes da clínica e professores, no valor de R$130. Pois é, gente, na reportagem podemos observar a importância da equipe multiprofissional para aquele avanço da criança, do adolescente e até do adulto, por que não? Uma boa terapia, uma terapia direcionada, a gente consegue ver muito avanço. Podemos observar também sobre o workshop que acontecerá dia 30, com a Anita Brito, um espaço importante para a gente discutir e saber como foi difícil e como é possível também a inclusão das pessoas com um transtorno do espectro autista na escola, principalmente com a palestra, o depoimento de Nicolas Brito, o próprio jovem dentro do transtorno do espectro autista. Falando em boas práticas de socialização e escolarização, nosso programa hoje traz Elisa Dias, uma professora de educação especial do Estado, pedagoga, que vem conversar sobre essa importância da inclusão na escola. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada. Elisa, falando sobre esse processo da escolarização, dessas práticas, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão do professor auxiliar, muitas vezes conhecido como mediador, e no Estado nós conhecemos como professor de educação especial. Fala um pouco para a gente. Ok, certo. O professor de educação especial, como eu atuo hoje, é um cargo visto apenas no Estado do Rio Grande do Norte, com esse termo. Somos pedagogos no Estado, pedagogos com formação e que recebem acompanhamento da Secretaria em cursos, e a gente atua no ambiente escolar estadual, seja o ensino fundamental 1 para algumas escolas, fundamental 2 e ensino médio. A nossa atuação ela acontece junto ao professor titular das disciplinas licenciadas para o ensino fundamental 2 e médio ou o próprio pedagogo ainda no ensino fundamental 1. A gente atua diretamente na sala de aula comum, junto aos alunos com deficiência. Nosso papel, acima de tudo, é promover a aprendizagem desse aluno junto aos professores. Ele é um aluno da escola e nós somos mais um profissional atuando na escola, para fazer a ponte de alguns conteúdos com o aluno, para criar estratégia junto aos professores, participar do planejamento, da construção de um currículo individualizado, que é o Plano Educacional Individualizado, o PEI. Então, o professor de educação especial, no Estado, ele é alocado na instituição, atende a demanda que aquela instituição traz. Quando o aluno sai, a gente ainda espera uma nova demanda, porque fazemos parte de uma equipe. É muito importante saber que o professor de educação especial não atua sozinho. A gente atua junto a uma equipe. Salas de recurso, né, o atendimento educacional especializado, cuidadores, profissionais titulares, coordenação, todo mundo. Nós fazemos parte de uma equipe. E nós estamos no Estado com essa função. Na rede municipal, ainda não existe o professor de educação especial. A realidade do município de Natal é que esse acompanhamento mais próximo do aluno com deficiência é feito por estagiários. Eles podem ser profissionais já atuando em formação na área ou pais. Isso é bem complexo e abre portas para alguns desafios mesmo da própria formação, que eles ainda não têm muitas vezes. Na rede privada,
a função desse auxiliar, desse mediar, de facilitar a aprendizagem, muitas vezes ela é denominada como auxiliar de sala. Ela também muda de acordo com o nível de ensino, as demandas desse profissional. O mais importante, Lili, é que no ato de contratação, no caso das redes privadas, é que fique estabelecido e fique claro ao profissional que vai ficar lá como auxiliar quais são realmente suas funções. Se ele tem realmente participação direta no planejamento ou só na execução das atividades, se esse profissional vai atuar junto a uma turma ou a um estudante específico, e tudo isso vai variando. A escola ela tem essa grande possibilidade de ter muitas especificidades, de ter uma heterogeneidade aí nos exemplos. Esse papel desse professor muitas vezes é um papel novo, um papel do professor auxiliar. Hoje, para nós, famílias de pessoas com deficiência, colocar na escola faz com que a gente busque logo esse professor auxiliar e até gere muitos problemas entre escola e família. Algumas escolas ainda insistem em não fornecer esse profissional, mas fala um pouco sobre a importância desse professor para esse aluno com deficiência. É fundamental. Eu já tive a oportunidade de atuar como professora titular em uma turma algumas vezes, além de professora auxiliar em outros momentos, e o professor titular ele tem muitas demandas dentro da sala de aula. Quando o auxiliar ele vem, esse segundo professor ele entra na sala de aula, ele vem para somar, para dividir a atenção de alguns processos, para mediar junto ao aluno, ser o olhar do professor titular para algumas demandas que só quem está ali do lado é que vai perceber no dia a dia, e que às vezes o professor titular, na dinâmica, não vai poder aplicar uma atividade o tempo inteiro. Então, o que pode acontecer é que a ideia desse profissional ser novo vem muito em função da própria matrícula das pessoas com deficiência, que até 10 anos atrás tinha uma especificidade quantitativa muito menor. Então, muitas vezes o professor titular, ele dava seus pulos dentro de uma sala de aula para conseguir chegar em todos os seus alunos. O professor de educação especial vem para ser essa ponte, para ser apoio do professor, para ser um profissional que vai direcionar o aluno, que vai participar do seu planejamento, que vai atuar junto às demandas específicas dos alunos com deficiência e da turma. Porque é importante a gente entender que a escola ela é interligada, né? Quando tem um aluno com deficiência numa sala de aula, não se pode permitir que tenha uma prática extremamente diferenciada do que está acontecendo aos demais. Porque senão a gente não vai estar tendo um ambiente inclusivo, e sim apenas uma inserção e uma intervenção paralela. E nossa ideia não é essa, nós não estamos aqui para isso, né? Com a lei de 2012 de Berenice Piana, a exigência para pessoas com TEA de ter um profissional especializado chamou um pouco mais e chegou na rede privada como essa, não quero dizer obrigatoriedade, mas com esse compromisso de que tem que ter um profissional mais especializado para as demandas daquele aluno. Então, na rede privada, esse profissional ele tem que estar, e na rede pública, no estado, existe um espaço para ele. Já somos muitos na rede, mas ainda precisamos de mais profissionais. E o município de Natal, especificamente, ainda está engatinhando nesse processo, digamos assim, porque ainda precisa estabelecer quem é esse profissional, como é que ele vai atuar, as coisas ainda estão se ajustando. A criação do cargo de professor de educação especial, assim como o do cuidador, nesse âmbito do município de Natal, ainda está em discussão. Provavelmente esse projeto de lei chega na Câmara e já temos o compromisso do presidente da Câmara, que assim que chegar será votado em caráter de urgência. Um projeto fundamental para a garantia dessa criança, desse adolescente com deficiência dentro da escola e também do seu melhor desenvolvimento. Falando sobre o cargo de professor auxiliar, falando sobre cuidador. Elisa, explique agora para a gente como é que essas divisões que acontecem, tanto do professor auxiliar, ou seja, o professor de educação especial, aquele que vai mediar esse aluno, o cuidador e essa questão da sala de recursos multiprofissionais, como é que eu vou saber qual é o que o meu filho precisa? Ok. O cuidador, ele vem no estado
como um profissional de enfermagem, técnico em enfermagem, que vai atuar fora da sala de aula. Ele vem para dar suporte às demandas de banheiro, caso o aluno precise, não saiba, não tem autonomia ainda aí, esse profissional de saúde ajuda. Assim como a dar o suporte na hora do lanche, no caso do aluno que eu atuo no estado, ele precisa de alguns apoios, dependendo do que seja o lanche, de apoio físico. Então a cuidadora fica com ele nesse processo do lanche, enquanto o professor consegue ter essa pausa, coisa que nem sempre acontece em outras realidades. Na rede privada, não é tão comum o cargo de um profissional de enfermagem dentro da escola. Então, todas as demandas do aluno, na minha experiência, eram supridas pelo profissional, professor ou auxiliar, ou pela equipe da escola de maneira geral. O professor de educação especial estadual vem com a função que a gente já colocou, que seria de mediar dentro de sala de aulas, aprendizagens pedagógicas, facilitar a construção de um currículo adaptado especial para o aluno. E o professor da sala de recurso, assim como o professor de educação especial, faz parte de um atendimento educacional especializado. Porém, o profissional da sala de recurso ele vai atuar num espaço específico, tanto físico da sala de recurso ou fora, mas ele vai atuar para poder suprir demandas extracurriculares, preferencialmente. Eles vão estar ajudando com questões de aprendizagem de motricidade, aprendizagens motora fina ou aprendizagem própria pedagógica, mas não necessariamente curricular. Então é um trabalho que tem que ser de equipe, que tem que estar sintonizado. O professor da sala de recursos, ele está para atender o aluno no contraturno e o professor de educação especial no próprio turno. Então precisa ter uma comunicação muito próxima para sintonizar mesmo o que está acontecendo. No caso do aluno que eu atuo esse ano, ele não é atendido pela sala de recursos, porque na dinâmica da família dele, da rotina e dos atendimentos que ele já tem, ele não tem horário para ir. Ou seja, a sala de recurso é um direito do aluno, mas não necessariamente o dever. Os pais não têm a obrigação de levá-los, mas é um direito que tem que ser aproveitado, né? São profissionais da área da educação que vão estar intervindo com o aluno com questões extracurrículo. Quando um professor da sala de recursos atua com o mesmo conteúdo da sala de aula regular, isso pode configurar uma aula de reforço e não é o objetivo da sala de recursos. O objetivo dela é trazer intervenções complementares às demandas que o aluno pode precisar. No caso do meu aluno, na sala de recursos, ele tem encefalopatia, precisa de algumas aprendizagens motoras, então a sala de recursos poderia chegar junto com ele com intervenções e lápis adaptados, ou a melhor forma dele fazer a pega do material dele, trabalhando motricidade com recortes, coisas que vão refletir na intervenção da sala de aula, que possam acontecer. E o cuidador extra sala de aula. Pois é, Elisa, a sala de recursos ela está prevista em lei. Sim. Outra situação que está prevista em lei, que muitas vezes a gente está tendo dificuldade, é a questão da matrícula da pessoa com deficiência na escola regular. Muitas vezes a gente escuta que não há vaga, ou completou um número de vagas, o que não existe, né, isso? Exato. E em relação ao Estado, fala pra gente como é que vem essa questão da matrícula. Então, a matrícula regular para o aluno fazer parte da equipe da escola, no Estado, assim como no município, ela é ofertada inicialmente com matrícula antecipada. Ela iniciou agora depois do dia 30 de outubro, então durante o mês de novembro inteiro, tanto o Estado quanto o município, eles recebem uma matrícula antecipada, que é justamente para que as escolas saibam, com antecipação, se vão ter alunos com deficiência ou não na sua escola. E se planejem para o ano letivo seguinte. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Norte e o município de Natal, hoje em dia é online essa matrícula, essa solicitação, mas eles também podem ir até a secretaria da escola sinalizar o ano seguinte, do ano letivo seguinte, que o aluno, o estudante vai estar matriculado. E assim a escola antecipa essa matrícula, deve sim aceitar, porque a antecipação dessa matrícula é justamente para que a equipe escolar possa prover de informação e de suporte para as demandas que esse aluno vai precisar. Solicitar de repente a uma secretaria o cuidador, que o cuidador ele vem para esses alunos que não têm essa autonomia. Um exemplo, tem escolas que têm muitos alunos, matrículas de alunos com deficiência visual, mas esse aluno tem autonomia para ir para o banheiro, para beber água, para lanchar.
não precisa do suporte de um técnico de enfermagem. Vai estar matriculado, matrícula antecipada, ok. Supondo que nesse ano entre na mesma escola um aluno com encefalopatia crônica, que é o que a gente conhecia como paralisia cerebral, que usa cadeira de rodas, muitas vezes essa demanda desses alunos, elas vêm junto com esses cuidados com a saúde, cuidados médicos. Então, essa escola que já teria o aluno com deficiência matriculado, um professor de educação especial, sabe que no ano letivo de 2020 vão solicitar um cuidador. Então, é importantíssimo e é fundamental que as escolas, que os pais, a família, procurem a escola, sinalize com antecipação essas novas demandas e garanta que a escola vai estar fazendo todos os esforços para receber e atuar com essa criança da melhor forma possível, adolescente. É importante que você fique atento a essa data limite, que é 30 de novembro, para fazer essa inscrição, essa matrícula antecipada. E lembrando que a nível de escola privada também não pode haver essa questão de negativa de vaga. É contra a lei brasileira de inclusão. A lei brasileira de inclusão também não traz cotas para a quantidade de alunos com deficiência na escola. Mas é claro, sempre é importante que haja parceria entre a família e a escola para que assim consiga ter uma boa inclusão e um bom desenvolvimento daquele aluno. Falando em bom desenvolvimento do aluno, esse é o grande objetivo, apesar de muitas pessoas observarem e relatarem que o professor de educação especial, mais visto como mediador, ou o professor auxiliar, seria uma bengala para o aluno. Não é isso, Elisa? Mas o objetivo maior que a gente vê é que esse professor ele vem para potencializar aquele aluno e ajudar a superar aquelas dificuldades. Mas uma grande dúvida que nós temos, né? Aquele professor, como é que é essa relação do professor titular? A gente ainda vê muita dificuldade em relação a ele se assumir como o professor daquela criança ou daquele adolescente. Fala um pouco mais sobre essa importância. Com certeza. E vamos abrir aqui uma conversa muito interessante. Antes de eu poder falar sobre a importância do professor titular, seja ele pedagogo no ensino fundamental 1 ou os professores licenciados do Fundamental 2, ensino médio, eu queria dar um novo olhar às pessoas que pensam do professor de educação especial como uma bengala. Que seria, a bengala serve para quê, né? O suporte de uma tecnologia assistiva, de um material assistivo serve para quê? Para dar autonomia ao indivíduo. Pensar como bengala dá uma conotação um pouco perigosa, um pouco dependente, talvez limitante. Mas se a gente pensar que para uma pessoa que quebrou a perna vai precisar usar uma bengala por um tempo porque ela tem autonomia e direito de ir e vir, a bengala é super positiva e ela vai deixar de existir caso a perna da pessoa melhore. Supondo que alguém precise de uma bengala, seja deficiente visual ou deficiente físico, para sempre, essa bengala ela não pode ser vista apenas como um objeto físico que incomoda, porque para a pessoa que usa ela não incomoda, ela é necessária. Então, o professor de educação especial seria então alguém para além dessa ideia de apoio físico, de contenção. Aí sim é que a gente precisa repensar. Mas se ele for visto apenas como alguém que dá autonomia, então que bom. Se é alguém que faz parte de um processo de hoje eu não estou podendo andar sozinho, amanhã eu posso, ótimo. Né? Então, vamos ao professor titular. O professor titular, que vai estar à frente da sala de aula, ele precisa entender que o aluno também é aluno dele, o aluno com deficiência, que vai precisar, às vezes, de repetição de conteúdo, que vai precisar, às vezes, que ele demande um pouquinho mais de tempo, que sente junto, que traga outras estratégias de aprendizagem. O desafio, muitas vezes, é esse. Alguns professores que podem estar atuando há muito mais tempo, quando encontram um aluno com deficiência, se colocam numa situação de, peraí, eu preciso me reinventar. Do jeito que eu faço, talvez não alcance ele, vou precisar me refazer. E muitas vezes isso é um desafio. A gente precisa também ponderar que para alguns professores que estão na prática há mais de 10 anos e 15 anos,
ter um aluno com deficiência na escola não era uma realidade para eles nem quando eles eram alunos. Então é difícil eles terem uma referência do que é que vai acontecer. Eu mesma, quanto aluna, não tive colegas com deficiência na sala de aula. E a profissão do professor é uma profissão que, diferente de uma engenharia e de uma medicina, a gente traz para a nossa prática aquilo que a gente era quanto aluno. Então, se eu não tive um colega com deficiência, como é que eu vou saber quanto professor, se eu não estudar e não vir na universidade, o que fazer com um aluno com deficiência? Eu não tenho nem referencial. E é o que acontece na prática de muitos professores que estão à frente na sala de aula. Então vamos lá. O mais importante é um movimento que já vem acontecendo, que é a mudança da grade curricular, das licenciaturas, dos cursos de pedagogia, que elas insiram na sua grade permanente e obrigatória disciplinas sobre inclusão, seja ela Libras, fundamentos da educação inclusiva, para que desde a formação profissional deles, eles escutem falar daquilo que não se falava. Daquelas pessoas que até 30 anos atrás estavam em casa ou trancadas, e infelizmente ainda acontece, mas cada vez menos. Então vamos lá. O mais importante é a formação, começar uma mudança de formação ainda na universidade para esses professores, mas os professores que já estão atuando hoje na rede privada, por exemplo, ou pública, precisam de apoio da gestão. A gestão precisa inserir na sua semana pedagógica a pauta da inclusão, precisa sensibilizar e mostrar que há possibilidades, além dos desafios. Eu acredito que é por esse caminho da formação, da construção de uma equipe unida ali, com norteamento, com tempo para planejar. Isso é bem complicado, principalmente na rede privada, para o professor auxiliar e o professor titular conseguirem sentar e alinhar, dentro das suas dinâmicas, o que vão fazer com o aluno e planejar o cerne da nossa profissão. Mas seria isso, como esse professor se aproxima, tendo primeiro seu aluno com deficiência em sala de aula, então eles têm que estar matriculados, e tendo oportunidade de formação, de planejamento, e desde a graduação até nossa prática. Muito obrigada, Elisa, por toda essa aula que você nos deu sobre a importância do professor de educação especial nesse âmbito e principalmente no desenvolvimento da pessoa com deficiência. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. E aproveita para deixar um recadinho, como a gente sempre faz, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, para aquelas famílias que estão na dúvida. Eu coloco ou não coloco meu filho na escola? Se há ou não essa questão da inclusão de verdade, você como pedagogo, como professor auxiliar, o que é que você nos orienta? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa respirar fundo. Eu entendo que tem histórias e famílias que passaram por muitos problemas e muitos deles dentro da escola. No ambiente escolar, Liliane, tudo que a gente faz parece ser a longo prazo. E isso é complicado dentro das ansiedades e das necessidades de quem está na escola. O pedagogo, ele planta hoje fundamentos de uma alfabetização, por exemplo, para que esse aluno evolua, cresça como cidadão, se alfabetize e use a leitura escrita, por exemplo. Todo professor é como se ele colocasse uma sementinha hoje e aquela sementinha fosse demorar para crescer. E dentro da educação, as mudanças, elas parecem que elas são assim, um pouco mais lentas. Porém, na prática, no dia a dia, com as mudanças, com as conquistas dos alunos com deficiência, essas mudanças elas são urgentes também e elas acontecem e não precisam ser a longo prazo. Então, o meu conselho é, sim, pessoas com deficiência são pessoas e pessoas precisam de educação, isso é constitucional. Então, a gente precisa estar na escola para aprender com as diferenças, para aprender com o meu limite e o limite do outro. Eu acredito que, a longo prazo, uma sociedade que estimula a inclusão e uma escola inclusiva muda toda uma história local e, quem sabe, até do mundo. Então, eu entendo que são muitos desafios, mas a gente tem que lutar por eles, lutar pelas garantias dos direitos. A sala de recurso é um direito. Ir ou não vai depender da realidade de cada um, mas é um direito que precisa ser garantido e continuar ali. O professor da educação especial também e a matrícula desses alunos na escola também. Então, eu acredito nessa matrícula, eu acredito que existem muitos profissionais atuando de maneira satisfatória e atuando para que o seu aluno daqui a pouco não precise mais da gente e estejam super autônomos na escola. É o nosso objetivo.
Mais uma vez, obrigada, Elisa, pela participação do programa. Educação sempre é algo muito complexo, educação inclusiva principalmente, algo ainda a ser muito debatido, muito construído, mas que deu muito para que a gente pudesse saber um pouco mais sobre esse papel do professor de educação especial. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Então é isso, pessoal. O programa fica por aqui. Até o próximo Câmara Inclusiva.